conseguir fazer análise das questões acadêmicas da instituição. Eu não estou discutindo do ponto de vista legal, tá? Eu não confesso que eu não tenho formação suficiente para isso. Porém, do ponto de vista moral, do aspecto do que ele deveria ser feito. Primeiro, ele é um representante da comunidade. Não tem uma formação acadêmica necessariamente. Tem alguns representantes com formação acadêmica dos professores, mas não é um conselho acadêmico. Segundo, ele representa como uma mantenedora da FEB. E os mantenedores, em tese, não deveriam interferir no funcionamento acadêmico da instituição. Exemplo, o Estado de São Paulo é o mantenedor da USP. Apesar de ter uma autonomia financeira, continua sendo mantenedor. Se os professores da USP resolverem lotear a USP, o Estado intervém, ele tem esse poder, né? Porém, eu não vejo o representante do governador intervindo nas questões acadêmicas, até em questões de funcionamento, de como deve ser a carreira dos professores, de como devem ser as aulas, de como deve ser a avaliação e daí por diante. Esse poder ele não tem. O mantenedor não interfere nas questões acadêmicas. E eu entendo que quando houve a mudança do conselho diretor para o conselho curador, foi esse o espírito, que houvesse um conselho da sociedade que fiscalizasse e impedisse atos de loucura que desviassem a FEB da sua função de fundação, mas, ao mesmo tempo, desse ao conselho, aos professores, através do conselho universitário, e ao reitor, através na função do administrador, essa competência acadêmica e do funcionamento do dia a dia da instituição. Então, desse ponto de vista, eu discordo respeitosamente do reitor, no sentido que eu acho que a redação que está colocada ali, acho que a palavra superior poderia até ser colocada, já que está na lei, a gente não vai entrar em contradição com ela, mas um órgão fiscalizador financeiro superior da Fundação Educacional de Barretos, preservando o espírito que eu estou querendo afirmar. Alô. Eu concordo integralmente com a sua argumentação, não com a conclusão, porque a conclusão está em contradição com a argumentação. Vou explicar por quê. Esse é exatamente o espírito. Você interpretou corretamente o espírito da lei, não só da lei, mas de toda a doutrina e jurisprudência brasileira e mundial sobre a questão das fundações. O Conselho Curador é isso mesmo, para evitar, vamos dizer assim, né, entre aspas, as loucuras que alguém pode fazer. Por isso que ele é um órgão deliberativo superior, é o principal responsável pela instituição, mas não é órgão executor. O órgão executor, no nosso caso aqui, é a reitoria, assessorada pelo Conselho Universitário, certo? Então, está perfeita a argumentação. Agora, é por isso mesmo que a responsabilidade do Conselho Curador não é só financeira, é total. Imagine, por exemplo, um exemplo que nunca vai acontecer na FEB, mas pode acontecer numa fundação lá do Rio Grande do Sul. Né? De repente começa a emitir diplomas falsos. Quem que é o responsável? Quem que o Poder Judiciário vai responsabilizar? Conselho Curador. Porque é o responsável, é o principal responsável pela instituição. Entendeu? É o Conselho Curador que devia ver isso, devia nomear corretamente, devia fiscalizar nesse sentido. Não nomear professores, nada disso, porque isso é questão interna. Mas perante a sociedade, perante a lei de modo geral, é o Conselho Curador que tem essa missão. Entendeu? Por isso que é superior. Então, e aí a gente lembra, né? Se não fosse uma instituição universitária, nós teríamos Conselho Curador, como temos na Fundação Pio XII, Conselho Curador da Fundação Pio XII, né, que é o principal responsável. Agora, como ele não é órgão executivo, tem a diretoria executiva que executa o dia a dia, toma as decisões, assina cheque, assina contratos. Entendeu? Então, a sua argumentação está perfeita. A questão da USP é diferente, porque a USP pertence à administração pública, indireta no caso, né? E o governo do Estado é o mantenedor, mas é porque é administração pública, é diferente. O governador, não, na verdade, ele acaba respondendo também, porque se ele permitir que alguma coisa errada aconteça na USP, ele vai responder, pelo menos politicamente, né? Então, sua argumentação está perfeita, é só a conclusão que eu acho que
a melhor conclusão seria, de fato, o Conselho Curador tem que ter, aqui nesse sentido, lato, porque quando você vai ver aqui nas atribuições do Conselho Curador, você vai ver que não tem nada a ver com a atividade específica operacional da parte acadêmica. Certo? Ele não vai interferir aí. Perfeito? Deixa eu só colocar, professor, que é isso mesmo que o senhor acabou de explicar. Nenhum conselho curador vai lá interferir no ISE e falar, você atribua aula para fulano de tal. Isso já passou, a FEB já não está mais nessa época. Né? Não é conselho diretor, é conselho curador, órgão fiscalizador. Nós recebemos, durante esses 2 anos de mandato, denúncias de irregularidades de atribuição de aula, sim. Não é isso? Tem o Dixon aqui, que também é do Conselho, e o Geisel, do Conselho Curador. E nós, conscientemente, mandamos para a Pró-Reitoria de Graduação, a responsável por esse setor, fiscalizar. Mas que o Conselho Curador é o último órgão, e se nada resolve, vamos imaginar que nós temos uma reitoria irresponsável, uma pró-reitora de graduação irresponsável, que não fiscaliza as atribuições de aula e nem os processos seletivos. Onde que essa denúncia vai parar? Se ninguém tomou atitude, essa denúncia vai parar no Conselho Curador, que tem sim obrigação de fazer valer o que é certo, o que é correto. Então, logicamente que nós não vamos lá no curso e mandar você atribuir aula para aquele professor. A não ser que nós elejamos para Conselho Curador um desequilibrado. Tá certo? Mas se ele fizer isso, nós vamos impedir, concorda? Que os demais órgãos não vão concordar. Mas no nosso conselho, que foi o primeiro Conselho Curador, uma experiência nova, porque era conselho diretor, eram 4 membros, hoje somos 13, com toda a sociedade representada nesse conselho, com todos os conselhos profissionais representados, e mais ainda, com a possibilidade de pessoas da instituição serem eleitas, logicamente que nós tivemos um trabalho nesse sentido que o professor acabou de falar. Então, eu também concordo que tire o financeiro e fique da forma que está na lei. Tá certo? Patinha, só a título de esclarecimento que você citou, o que ela colocou, gente, quando nós chegamos, nós assumimos, eles já tinham recebido, tá? Essa denúncia de irregularidades e ela encaminhou para a gente. Não foi nesse período, tá ok? Então, por isso, todo o zelo que a gente tem nessa questão dos processos seletivos, tá? Obrigada. Então, só para concluir, né? A gente tem enfatizado essa questão do papel do Conselho Curador, porque interessa a instituição, por tudo aquilo que o Jurandir falou, que a Fatinha falou também, interessa para a estabilidade da FEB, né, na sua vida futura, que se Deus quiser vai ser de 500, 1000 anos. Né? Então interessa que tenha um órgão desse, que é isento às questões acadêmicas, aos interesses corporativos, certo? Porque ele representa a sociedade, são leigos, como o Jurandir disse, interessa que esse órgão seja forte, não no sentido para interferir, né, naquilo que é coisa específica, operacional, não para isso, mas para todos ficarem sabendo que tem alguém vigiando, né? Alguém está lá, se tudo der errado, esse alguém não vai cochilar, né? E esse Conselho Curador, nós, vamos dizer assim, devemos fazer justiça, tem desempenhado essa função com denodo e exatamente nos termos que a lei propõe. Geiso. Professor, ressaltando, o senhor falou agora também a Fatinha, todo mundo sabe que o Conselho Curador é composto de 13 pessoas que estão representando a sociedade e tudo lá é votado democraticamente e, além de tudo, é aberto. O pessoal que está ali, acho que é para ajudar a FEB, ninguém está querendo impor nada, a Fatinha pode ressaltar isso também, o Dixon. Então a gente quer sempre o melhor para a FEB. Eu acho que é o que está mais importante, as pessoas que estão ali estão conscientes do que estão fazendo. E quanto ao termo superior, eu acho que ele vem nessa prerrogativa de ajudar ou tentar resolver um problema da melhor forma possível. Eu acho que a gente está fazendo um papel assim, bem feito, e eu acho que não estamos querendo prejudicar e nem temos essa intenção. Obrigado. Não, perfeitamente, é isso mesmo que tem acontecido. Bom, então, mas tem outras alterações que eu gostaria de
de abordar nesse artigo 9º ainda, para depois então a gente submeter a votação, né, do artigo 9º, de modo geral. A outra alteração que nós temos que enfrentar agora é aquela questão do artigo 56. Por quê? Porque o artigo 56 diz o seguinte, ó, o mandato dos atuais membros do Conselho Curador, isso na proposta da comissão, né? O mandato dos atuais membros do Conselho Curador fica automaticamente prorrogado até o dia 31 de março de 2014, mantendo-se o prazo dos demais, previsto no artigo 18 desse estatuto. Agora, acontece que, em razão desse artigo 56 que foi acrescentado aqui, foi suprimido o parágrafo 1º da lei, que diz assim, o parágrafo 1º do artigo 3º da lei 154, que dizia o seguinte, ó, que diz, né, os conselheiros terão mandato de 2 anos, permitida uma reeleição subsequente, sem limites para as alternadas. Então, esse parágrafo 1º que constava, que deveria constar aqui no artigo 9º, não constou em função do artigo 56, não, tá certo? Ele consta no estatuto, professor, não foi suprimido, não. Ele consta sim. Consta não foi onde, retirado, então? não. Pode baixar aí, porque ele consta. Não, consta onde, então? No artigo 18, eu citei aí no artigo Artigo 56. 18. Artigo 18, onde já estava. Não foi suprimido, não. Aí, Não, ó, tá certo. Sobe, Tá certo. Ele está no 18 Aí. lá, então. Era o Então, mesmo que já então tava. tudo bem. Se ele está lá, não precisamos colocar. É que na lei, ele aparece aqui justamente É que ele já estava aí. A gente onde só tem a composição do conselho, tá certo? Então, isso aqui nós podemos deixar para poder analisar lá quando chegarmos no artigo 18 ou no 56 mesmo, né? Bom, tem um outro assunto aqui nesse artigo 9º que eu gostaria de colocar também. Não tenho nenhuma sugestão de redação, mas gostaria de alertar para que o plenário discutisse, que é o parágrafo 2º, que diz: os membros do Conselho Curador, indicados ou eleitos, não poderão ser empregados ou vinculados a empresas fornecedoras de bens ou serviços para a Fundação Educacional de Barreto. Esse é um parágrafo que eu tenho refletido muito sobre ele, inclusive ontem discutimos bastante sobre isso, mas é um parágrafo muito importante, né? E eu acabei concordando com essa redação, viu? Eu acho que... Não, eu não estava discordando, não, mas eu estava, vamos dizer assim, levantando o assunto, né? Mas eu acho que, vamos dizer assim, entre os custos e os benefícios são maiores do que os custos, tá certo? De um lado a gente limita, né? Limita, mas, por outro lado, eu acho que a gente elimina muita interferência que poderia ser negativa, certo? Sampaio, quer comentar? É regra de moralidade sem interferência direta, concordo. A comissão quer comentar? Quer, Danilo? Com licença, eu tenho que pedir autorização do senhor para falar. Fique à vontade. É o seguinte, bom dia, gente, bom dia a todos. O espírito deste parágrafo, professor, é aquela questão que nós enfrentamos aqui na eleição do primeiro Conselho Curador, onde visivelmente nós tínhamos um fornecedor da FEB ligado diretamente à reitoria, ligado diretamente à superintendência de então, e é muito desagradável a gente ter um fornecedor, seja pessoa física ou pessoa jurídica, ou ainda um representante comercial, como membro do Conselho Curador. Porque... moralmente, né, ainda que legalmente não se consiga fazer a relação de causa, mas é por óbvio que fica viciado a relação, né? A relação cria-se um vício, não só desagradável, a professora Olga apontou aqui que inclusive em caráter de improbidade, né? Então, eu gostaria de reforçar que esse foi um pedido da comissão como um todo mundo compreendeu o espírito disso, para que cada vez mais a gente tenha uma eleição não só limpa, mas